Joãozinho era um menino de bom coração, daqueles que a gente encontra em qualquer bairro de São Paulo. Ele morava com a mãe numa casinha simples, dessas que tem um pé de manga no quintal. Os tempos eram difíceis, apertados como um ônibus lotado na hora do rush. Eles não tinham muito dinheiro, mal dava para o básico, um arroz com feijão, sabe como é? Joãozinho queria ajudar a mãe, mas não sabia como. Coitado, tadinho. Um dia, a mãe do Joãozinho, com a maior tristeza do mundo, disse: Joãozinho, precisamos vender a mimosa, nossa vaquinha. Não temos mais comida, a despensa está mais vazia que estádio depois do jogo. Joãozinho ficou triste, mais murcho que um balão furado. Ele gostava muito da mimosa, tratava ela como se fosse uma irmãzinha, mas ele sabia que precisava ser forte pela mãe, um verdadeiro guerreiro. Joãozinho levou a mimosa para o mercado, o coração mais apertado que lata de sardinha. No caminho, ele encontrou um senhor muito alto e misterioso, parecia até um saci-pererê crescido. O senhor tinha um sorriso gentil, mas um olhar que dava até um medinho. Ele ofereceu ao Joãozinho uns feijões mágicos em troca da mimosa. Um encontro incomum. Feijões mágicos? Joãozinho perguntou, curioso como uma criança vendo um mágico na Praça da Sé. Ele nunca tinha visto feijões como aqueles antes. Brilhavam com uma luz estranha, pareciam vagalumes presos num vidro. O que eles fazem? Perguntou, desconfiado como um São Paulino ouvindo promessa de título. Esses feijões são especiais, disse o senhor com um mistério na voz, igualzinho a um vendedor de pamonha no meio da madrugada. Plante-os e veja o que acontece. Eles lhe trarão fortuna, mais dinheiro que prêmio da Mega Sena acumulada. Joãozinho não sabia se devia acreditar no senhor. Parecia bom demais para ser verdade, tipo o gol do Pelé de bicicleta. Mas Joãozinho estava desesperado, mais perdido que cego em tiroteio. Ele precisava ajudar a mãe, custe o que custasse. Então ele concordou com a troca, rezando para que não fosse uma cilada, tipo comprar ingresso falso para show do Roberto Carlos. Feijões mágicos mesmo? Joãozinho voltou para casa com os feijões na mão, ansioso como quem espera o resultado do vestibular. Ele estava louco para contar tudo para a mãe, imaginando a cara dela. Mas quando ele chegou, ela ficou furiosa, mais brava que técnico de futebol após uma goleada sofrida. Feijões mágicos? Ela exclamou, com os olhos arregalados como os do boneco fofão. Você trocou nossa mimosa, nossa vaquinha por isso? Que ideia absurda, mais furada que pneu de carrinho de mão. Ela jogou os feijões pela janela, com a mesma raiva que alguém joga fora um ingresso para o show do Fábio Júnior, Gap 2, e mandou Joãozinho para a cama sem jantar, mais faminto que um gremista sem chimarrão. Naquela noite, Joãozinho foi dormir com o coração pesado, mais triste que torcedor do Palmeiras em segunda-feira. Ele não entendia por que sua mãe estava tão brava. Ele só queria ajudar, afinal. Mas no dia seguinte, algo incrível aconteceu. Inacreditável de cair o queixo. Subindo lá em cima! Joãozinho acordou com um barulho estranho vindo do quintal. Parecia até o Galvão Bueno narrando o gol do Brasil. Ele correu para a janela e não acreditou no que viu. Um enorme pé de feijão tinha crescido durante a noite. Gigantesco, maior que o Cristo Redentor. Parecia tocar as nuvens, mais alto que a Serra da Cantareira. A curiosidade do Joãozinho era maior que o medo, mais forte que a vontade de comer um pastel na feira. Ele correu para o quintal e começou a escalar o pé de feijão gigante, ágil como um macaco prego subindo em coqueiro. Ele subia, cada vez mais alto. Parecia que ia chegar na lua. A vista lá de cima era incrível. Dava para ver São Paulo inteira, do Ibirapuera até o Mercadão. Quanto mais Joãozinho subia, mais estranho tudo ficava. As cores eram mais vibrantes, que nem as fantasias de carnaval. Os pássaros cantavam melodias diferentes, pareciam até sambas enredo,
Ele sentia que estava entrando num mundo mágico, tipo a Disneylândia brasileira. Um castelo nas nuvens, que nem algodão doce. Finalmente, Joãozinho chegou ao topo do pé de feijão, cansado, mas feliz da vida. Ele se viu num lugar mágico, parecia até cenário de novela das 8. Havia um enorme castelo feito de nuvens brancas e brilhantes, mais fofinho que um urso de pelúcia. Joãozinho nunca tinha visto nada parecido. Exausto, mas curioso como um gato, Joãozinho se aproximou do castelo. A porta era enorme, feita de ouro maciço, parecia até a entrada do Banco Central. Joãozinho bateu timidamente, com o coração batendo mais forte que bateria de escola de samba. Para sua surpresa, a porta se abriu com um rangido, igualzinho aos portões do Parque do Ibirapuera. Dentro do castelo, tudo era ainda mais grandioso. Havia mesas enormes que cabiam todos os jogadores do Corinthians e do Palmeiras juntos, cadeiras gigantescas, maiores que aquelas de praia, e lareiras que soltavam chamas mágicas, pareciam até fogos de artifício de Ano Novo. Joãozinho se sentia minúsculo naquele lugar, menor que formiga em casa de João de Barro. A dona Giganta, uma mulher de bom coração. De repente, Joãozinho ouviu passos pesados, pareciam trovões. Ele se escondeu atrás de uma cortina gigante, mais rápido que um raio. Um gigante enorme entrou na sala. Ele era tão grande que sua cabeça quase tocava o teto, maior que um prédio de 10 andares. Joãozinho ficou paralisado de medo, mais duro que pedra de Guaratiba. O gigante se sentou à mesa e começou a devorar uma montanha de comida. Parecia que estava num rodízio de churrasco. Joãozinho nunca tinha visto ninguém comer tanto. Enquanto o gigante comia, uma mulher gigante se aproximou dele. Era a esposa do gigante, a dona Giganta. Ela viu Joãozinho escondido atrás da cortina. A dona Giganta era diferente do marido. Ela tinha um olhar gentil, doce como brigadeiro. Ela fez sinal para Joãozinho ficar quieto, como quem diz psiu. Ela sabia que o marido era perigoso, mais bruto que jaca verde, e queria proteger o menino, como uma verdadeira mãezona. Fuga desesperada, mais rápido que o trem-bala. Quando o gigante terminou de comer, ele se levantou e foi para outro cômodo, resmungando como um torcedor do São Paulo após uma derrota. Joãozinho viu sua chance de escapar. Mais ligeiro que um gambá, ele correu para a porta e desceu pelo pé de feijão o mais rápido que pôde, veloz como um carro de Fórmula 1. O gigante ouviu o barulho e viu Joãozinho correndo. Ele ficou furioso, mais irritado que um motorista em engarrafamento na Marginal Tietê. Ele começou a perseguir Joãozinho, sacudindo o pé de feijão com toda a sua força, parecia um terremoto. Joãozinho descia, com o gigante em seu encalço, apavorado como quem vê uma barata voando. Ele estava quase chegando ao chão quando o gigante o alcançou, com a mão maior que uma pá. Joãozinho fechou os olhos, com medo do que ia acontecer, mais assustado que criança vendo filme de terror. Um final feliz, que nem final de novela. Mas Joãozinho não precisou se preocupar. Sua mãe, que tinha visto tudo de baixo, mais atenta que porteiro de prédio, pegou um machado, afiado como faca de churrasco, e cortou o pé de feijão com toda a sua força, como quem corta um pedaço de bolo. O gigante caiu do céu com um estrondo, parecido com a queda de um avião, e desapareceu para sempre. Virou poeira cósmica. Joãozinho e sua mãe estavam a salvo. Eles tinham enfrentado o gigante e vencido, como Davi contra Golias. A partir daquele dia, eles nunca mais passaram fome. Viviam cheios da graça, que nem festa junina. Joãozinho vendeu as folhas de ouro do pé de feijão e ficou rico, mais próspero que dono de padaria. Mas o mais importante é que Joãozinho tinha aprendido uma lição valiosa.